que a gente pode começar esse vídeo. Um dos meus maiores desafios é estar aqui, na frente dessa câmera, gravando pra você. Eu tenho muitas amigas que falam pra mim, amiga, você desenvolve super bem na câmera, você fala bem, mas o meu maior dilema é estar aqui na frente da câmera. Coisa de comunicação, você pode falar comigo. Eu desenrolo, mas estar na frente das câmeras é diferente. Eu não quero estar aqui pela minha vontade, pelos meus desejos. Eu quero estar aqui para cumprir um chamado que o Senhor me chamou. E Ele tem que ser o centro disso tudo. Então, para mim, é muito difícil estar aqui. Eu, Aline Carnal. Mas é tudo para Ele, tudo para a glória dele. É por isso que eu estou aqui. E hoje eu quero dar o meu testemunho. O meu testemunho começou em 2020. Mas eu vou pular uma parte e eu quero ir direto para 2021. 2021, eu fui diagnosticada com exaustão emocional. Muitos conhecem como burnout. Eu trabalhava, cuidava da casa, da filha. Eu me achava super forte. E eu era mega preconceituosa. Super preconceituosa com todo mundo que não tinha controle sobre a sua mente. E eu vou te falar, foi aí que eu fui pega. Em 2020, eu comecei um processo de voltar a buscar o Senhor com mais intencionalidade. Mas foi em novembro de 2021 que eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi depois desse burnout. Foi depois que eu vi que tudo estava desmoronando à minha volta. Que eu não conseguia cuidar da minha própria filha. Que eu não tinha controle sobre a minha mente. Eu estava extremamente cansada. Extremamente esgotada. Vivendo uma vida que não era minha. Querendo uma vida que não era para mim. E durante esse processo, o Senhor vinha calmamente, me dando algumas promessas perante a palavra dele. E eu quero pegar aqui, que é a palavra da minha conversão, que eu sempre me lembro e firmo isso sobre o meu coração, que é Jeremias 29:11. E eu quero ler para você. Ele começa no 11, tá? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Em algumas traduções está escrito, eu bem sei os planos que tenho sobre vós. Eu bem sei os planos que eu fiz para vocês. Vamos dizer assim. Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de bem, planos para prosperar, não planos de mal. Aqui ele te acolhe como um pai. Eu sei os planos que eu tenho para você, filha. Não é um plano de mal, mas um plano de bem. Tudo que você está passando não é para o seu mal, mas é para o seu bem. E dali, isso foi em junho que o Senhor me deu essa palavra. Em novembro, dia 21 de novembro de 2021, eu vim orando sobre uma outra coisa durante a semana inteira. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo esse domingo. E ele me pegou com laço de amor. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Eu nunca senti o Espírito Santo como eu senti naquele dia. Foi tão real. Meu corpo doía. E eu só sabia chorar. E eu senti a presença dele tão real, mas tão real que meu corpo curvava. De tão arrepiada que eu tava.
eu fui perdendo as forças. E conforme o pastor falava, eu tinha certeza que eu ia entregar minha vida para Jesus naquele dia. E eu falava, me chama logo para ir na frente, eu tô louca para ir na frente, me chama. E uma confirmação veio com louvor. Eu quero viver algo novo. Eu quero retornar à minha essência. O meu espírito gritava isso. Só que a minha alma estava esgotada. E a minha alma não cansava mais, mas eu creio que a minha alma também estava pedindo socorro e falando, eu não quero mais viver isso, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E foi nesse dia que eu fui lá na frente, o pastor chamou e eu fui. E eu fiz um voto com o Senhor, que nunca mais eu sairia da presença dele. Nunca mais eu o deixaria, porque ele nunca me deixou. E quantas vezes a nossa mente nos controla, os nossos desejos nos controlam, mas o Senhor é paciente, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. A minha mente orava uma coisa, mas dentro de mim eu queria outra completamente diferente. E o Senhor sabe exatamente o que você precisa. Ele nunca vai te dar o que você quer, mas sim o que você precisa. E foi naquele momento que eu me rendi ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Hoje eu falo com essas palavras, porque na época eu não tinha entendimento que eu tenho hoje, entende? São já quase 5 anos de conversão e glória a Deus por isso. Eu acho muito nova, mas o Senhor vem, a gente vem num processo, e o Senhor vem me amadurecendo cada vez mais. E o que eu quero te contar disso, porque o Senhor me chama para um lugar exatamente esse da mente. O Senhor já tem falado comigo desde 2024, sobre a nossa mente, o nosso, o nosso entendimento, a nossa alma. E o Senhor me, em 2024, na verdade, gente, eu vou falar, em 2024 ele começou um processo em mim. E em 2025 ele me trouxe para Isaías, acho que é 43. Só um minuto que eu vou pegar outra Bíblia. Eu tenho uma Bíblia por ano. Então, conforme o Senhor vem falando comigo, essa é desse ano e essa é do ano passado. Então, aqui tá tudo que o Senhor me falou o ano passado. Eu vou pegar agora exatamente. Isaías 43, o versículo é 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? E aí o Senhor me levou também para Romanos 2:12, eu acho. 12:2, na verdade. Na verdade, eu vou começar do 1, tá, gente? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O Senhor tem me direcionado para esse lugar e eu tenho vivido coisas inimagináveis desde que Ele me apresentou essas duas palavras. Claro que a Bíblia tem um contexto, mas Deus fala com você através da Bíblia. Amém? Então, o que eu quero, o ponto-chave aqui, se Ele fez em mim, Ele pode fazer em você também. E a palavra dele é bem clara. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua
mente. Transformem-se. Se deixem transformar pela renovação da sua mente. É isso que o Senhor tem trazido. É esse lugar que Ele tem me trazido. E eu não posso viver isso sozinha, gente. Eu nem sei se estou borrada. Mas eu não posso viver isso sozinha. Eu não posso receber e reter comigo. Eu preciso transbordar para você. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo. Eu vivi momentos de exaustão, esgotamento. Eu nunca tive pensamentos de morte, mas eu já tive várias vezes pensamentos de jogar tudo pro alto, largar e fugir. Não sei se você está vivendo isso, mas eu vivi nesse lugar. Eu falava, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu quero sumir, eu quero largar tudo. E eu creio que o Senhor teve um propósito nisso tudo. É por isso que eu tô aqui hoje, para trazer essa esperança no seu coração. Não é sobre mim, é sobre o Espírito Santo, através de mim. Porque, sinceramente, se fosse para eu estar aqui gravando a minha carne, não estaria. Eu prefiro muito mais ficar atrás das câmeras do que na frente delas. E eu não sei se é esse tempo que você está vivendo de esgotamento, de receber palavras bonitas. Nossa, você é muito forte, você é muito guerreira. Nossa, mas por dentro você está quebrado, querendo largar tudo e não aguentando mais ser essa guerreira que todo mundo colocou em você. Sabe? Pessoas trouxeram escudo, capacete e espada, armadura, mas você nunca pediu isso. Você nunca pediu isso. A sua vida foi te direcionando para esse lugar e todos te elogiam, mas por dentro você está acabado. E foi assim que eu vivi. Eu estava vivendo uma vida que não era minha, que nunca foi minha. Mas eu queria voltar na essência de filha de Deus. E o Senhor me permitiu isso. O Senhor me chamou pelo nome, Ele me escolheu a dedo. E assim como Ele me escolheu e como Ele me chamou pelo nome, Ele está te chamando também. Não é sobre mim, mais uma vez. É sobre o Espírito Santo em nós. É Ele que transforma. Eu não teria capacidade pela força do meu braço, pela força da minha mente, por tudo que eu já passei. Mas o Espírito Santo me direcionou e me transformou, me deu direção, me deu rumo, me deu caminho. Eu ainda estou no processo, eu vou continuar até que o Senhor volte, porque esse processo, ele é contínuo, é até que Ele volte. A gente nunca vai estar 100% assim, real, tô curada, tô transformada. Não, é um processo. E quanto mais você permite que o Senhor entre, quanto mais você permite que Ele arrume essa bagunça, mais Ele vai tirando, mais Ele vai tirando. Ele não vai tirar de uma vez. Ele vai tirando aos poucos para que a nossa estrutura aguente. Em Jeremias 28, é isso? Deixa eu ver aqui. 18. Jeremias 18. O Senhor fala sobre a casa do oleiro. Ele pede para Jeremias descer a casa do oleiro. E ele fala, no versículo 3, então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir em vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Com barro nas mãos, oleiro, assim são vocês, nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei
e não trarei sobre ela a desgraça que tinha plantado. E noutra ocasião eu decretar que é uma nação, um reino, seja edificado e plantado. E se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que pretendia fazer em favor dele. Mas aqui é aquela questão de o Senhor está te moldando. Ele vai te moldar até que ele volte. Então é um processo. Quando você pensar, Senhor, agora acho que está tudo em ordem. Não. Ele vai trazer a você aquilo que ainda não está em ordem. E eu tive um despertar esses dias sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre crenças, sobre as raízes da nossa infância. Que a gente não deixa ele tocar. E ele, quando ele toca, ele transforma. Ele usa pessoas específicas. Ele usa o que ele quer usar, no momento que ele quer fazer. E você precisa permitir isso, porque senão ele não toca. Há lugares que o Senhor quer tocar em você, que você precisa permitir. Há renúncias que você precisa fazer. E você precisa deixar para que o novo do Senhor venha. São renúncias, dores do passado. Eu sei bem. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a rejeição sempre foi presente na minha vida, desde pequena. E eu precisei viver um processo para que se essa rejeição acabasse. Essa rejeição precisava sair para que o novo de Deus entrasse. Lembra? Vocês não percebem que eu estou fazendo algo novo? Então, precisa ir embora. Você precisa ter um coração disponível, rendido ao Senhor. Um coração puro e santo. Não é sobre as coisas desse mundo. Não é o bem material. É sobre o seu coração rendido aos pés dele. É isso que ele quer. Ele não quer que você se ofereça em sacrifícios, em obras. Não, ele quer o seu coração rendido, puro, sincero, no teu quarto, de joelho no chão, chorando, porque eu sei que você não tem forças mais para falar. É só chorar. Você só consegue chorar. É assim que eu me sentia. Senhor, eu não consigo mais falar, mas eu te amo, porque não é pelo que o Senhor faz, mas é pelo que o Senhor é. E deixa eu te falar uma coisa, quando você renuncia, o Senhor entra e Ele te dá a certeza daquilo que você renunciou, que não era para você. Ele tem uma coisa bem melhor. Eu não sei se você já viu aquelas imagens na internet, que eles pegam uma menininha com uma florzinha tão grande, pequenininha assim, e outra Jesus escondendo um ramão assim, ou um ursão. Não sei se você já viu. É isso. Às vezes a gente precisa entregar aquilo que é tão pequenininho para o Senhor. Ele tem algo maior para a gente. Não é, muitas vezes não, eu vou pontuar aqui. Muitas vezes não é algo material, mas é algo aqui interno. Às vezes a gente tem que entregar alguma coisinha pequenininha que está aqui. Que para nós é um mundão, mas para Deus é isso aqui. Ele vai entregar a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós. É sobre isso. É isso que eu queria te entregar hoje. Talvez você parou nesse vídeo, não sei como, mas o meu coração está rendido aqui para fazer a vontade do Senhor. E eu espero que esse vídeo, de alguma forma, alcance seu coração e seja uma confirmação dos céus para você. Tá bom? Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que a nossa mente é cativa a ti. E é por isso que estamos aqui, para cumprir um chamado que o Senhor nos deu. Mas, mais do que isso, através desse chamado, outras mulheres serão alcançadas para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que eu oro agora, Pai, profetizo sobre cada mente, cada espírito, cada
corpo que esteja cansado, esgotado, agora o Senhor agindo sobre essas áreas, Pai. Em nome de Jesus, trazendo um renovo, um bálsamo do teu espírito, Pai, em nome de Jesus, as tuas filhas rendidas a teus pés a partir de agora, entregando a mente, a alma, o coração, o espírito. Não somente o espírito, mas um corpo saudável, uma mente saudável, Pai. A partir de agora, o Senhor atuando e tendo liberdade para agir na vida delas. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre você. Eu declaro um bálsamo do Senhor, uma mente nova, uma vida nova, algo novo sobre a sua vida. E eu quero ver a transformação do Senhor. Então, compartilha comigo aqui embaixo, porque isso vai virar de testemunhos para outras mulheres, né? Quando você permitir o Senhor entrar, Ele vai arrumar essa bagunça. É só Ele. Dê autoridade ao Senhor para mudar a sua vida, para transformar de dentro para fora. Fique aos pés dele. É só isso que Ele quer. O teu coração rendido, derramado, seu arrependimento por tudo que você fez. Porque quando Ele entra, Ele mostra todas as coisas de ruim que a gente fez. Tudo que a gente é. Uma vida que a gente não nasceu para viver. Uma vida que não é você. E aí Ele começa a transformar e mostrar a mulher que você nasceu para ser. Amém? Eu declaro sobre a sua vida um renovo dos céus e uma transformação de dentro para fora a partir de agora. Em nome de Jesus. Beijo, fica com Deus. Deus te abençoe.